Oi, primeiro ano, vamos lá com a nossa aula de matemática. Bom, galerinha, como de costume, a Pro colocou aqui para vocês o capítulo 4, né, que é o capítulo em que nós vamos iniciar, tá bom? Esse capítulo, a Pro, antes de começar, a Pro precisa explicar o seguinte. Esse é um capítulo que ele não é muito fácil. Na verdade, o conteúdo dele é um conteúdo que vocês vão começar a ver agora, porém, é um conteúdo que ele é aprendido gradativamente. Então, ano após ano, vocês vão vendo, vão revendo esse conteúdo. Cada ano ele vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Vai aumentando o grau de dificuldade. Só que nesse momento, eu quero que vocês realizem essas atividades com tranquilidade. Tem coisas que nós vamos passar assim superficialmente, não que a Pro não vá ensiná-los, vai sim. Só que existem alguns conceitos que por enquanto eu acho que não são necessários a gente entrar a fundo, tá bom? Então algumas páginas pode ser que a Pro substitua por algum vídeo, porque às vezes o vídeo é muito mais, né, autoexplicativo do que uma página, você ficar ali fazendo, tá bom? O que a Pro quer é que vocês cheguem e absorvam o conceito principal sobre as horas, tá bom? E nós vamos estudar aos poucos, combinado? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar nosso conteúdo, nós devemos, né, pôr na nossa cabeça. O nosso dia, ele é dividido em parte do dia e parte da noite. Por quê? Como a gente sabe disso? Primeiro, durante o dia, nós vemos que tem o sol, nós vemos que o nosso planeta ele está bem iluminado por conta do sol. Nosso período da noite, o que acontece? O sol ele não está iluminando diretamente a Terra, porque a Terra ela vai girando. Então, nesse giro, ela acaba ficando de costas para o sol, certo? E aí tem a parte da noite, que daí a gente vê as estrelas, nós vemos a lua, tá bom? Então, aqui, ó, o tempo e as horas. Observa esta paisagem. Ela representa um local em que o dia tem a mesma duração da noite. Observe também os números que representam a contagem das horas nesse local. Então, vamos lá. O dia, ele tem ao todo 24 horas. Se a gente dividir ele em parte do dia e parte da noite, seria metade disso. Então, a metade de 24 seria 12. Então, 12 horas a gente vê o nosso planeta iluminado e as outras 12 horas nós vemos o nosso planeta escuro, certo? Então, aqui ele começou. O nosso dia aqui nessa imagem, ele está começando a partir das 6 horas da manhã. Mas será que isso é uma regra? O dia começa às 6? Nem sempre. Tem dias, né, quando é horário de verão, tem vários fatores que influenciam. Então, às vezes, o nosso dia pode começar mais cedo. Às vezes, 5 horas da manhã já tá ali um sol. E às vezes, 7 horas da manhã nem saiu o sol ainda, tá bom? Então, a gente fala que o nosso dia, ele começa, na verdade, quando o sol nasce. E aí as pessoas colocam, assim, como uma estimativa, né? Com mais ou menos, o dia começa às 6 horas da manhã. Então, tem lá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quando vai chegando no 18, que é às 6 horas da tarde, o nosso dia já vai escurecendo, o sol já vai se pondo, né? E aí o planeta já vai ficando mais escuro, que daí seria o nosso período da noite. Esses números, ó, esses numerozinhos aqui, eles estão organizados de acordo com a sequência dos números naturais? Não, né, galera? Sabe por quê? Número natural é esses números que nós vemos, os nossos números do dia a dia. Só que o nosso número, a sequência correta, ele começa a partir de qual número? A partir do zero, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui ele não está organizado nessa sequência natural. Ele está organizado a partir das 6 horas do número 6,
porque ele está falando de um outro assunto. Ele está falando das horas, né, do dia e da noite. Então, ele não começa do 1, ele está começando do 6. Então, aqui dentro desse espacinho, a gente vai colocar que não, que ele não está na sequência. Ordene-os de acordo com a sequência dos números naturais a partir do 1. Então, você vai pegar aqui ó, o número 1, né? Colocar o 1 e vai até o número 24. Você vai fazer toda essa sequência para Pro, tá bom? Que agora embaixo nós vamos organizar essa sequência bem organizadinha, certo? Para representar as horas, usamos números. Esses números devem ser seguidos da palavra hora. 1 hora, 15 horas, 19 horas e assim continua. Para facilitar a escrita, usamos a abreviação H depois do número que representa cada hora. Então, por exemplo, 1H significa 1 hora, 15H significa 3 horas, 19H significa 7 horas. Então, se a gente não colocar o H, ele vai ser um número qualquer, certo? Então, para indicar as horas, nós colocamos o H, assim como o número. Lembra o número ordinal que a gente aprendeu? Que a gente tem que pôr o tracinho e a bolinha? Senão, ele não vai indicar primeiro, segundo, ele vai ser 1, 2, 3. A mesma coisa as horas. Se você não colocar o H, ele vai ser qualquer número. Então, a pessoa nem vai saber do que você está falando. Se é de número, né, qualquer quantidade, ou se são as horas. Agora desenhe uma paisagem conforme a do item anterior, em que apareça a sequência de horas do dia e da noite. Olha a dica. Primeiro você vai lá, copia essa sequência aqui, ó. Toda essa sequência, divide no meio e você vai fazer 2 desenhos. Um que represente a parte, né, do dia e outro que represente a parte da noite, tá bom? Não esquece de colocar os números, só não pode ser esse mesmo desenho, tá bom? Sejam criativos. Observe esse esquema e complete-o com as horas do dia. Bom, a Pro falou que os números, né, que o dia ele tem 24 horas. Se ele tem 24 horas, então a gente vai do 1 até o 24. Pro, mas da onde eu começo aqui? Tá aí, tem uma dica. Começa do número 6, ó, 6H, 6 horas. Depois do 6 vem o quê? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E agora? Sobrou isso aqui. Depois do 24, ele encerra o nosso dia e ele começa um novo dia. E se ele inicia um novo dia, então ele começa do 1. Aí você vai colocar 1, 2, 3, 4 e o 5. Lembrando, tem que ter o H, senão ele não conta como hora, ok? Galerinha, podem realizar tranquilamente, fiquem despreocupados, tá bom? Ao longo desse capítulo a gente vai conversar bastante sobre as horas. Então, o principal conceito que vocês precisam agora é entender. O nosso dia, ele tem 24 horas. O nosso dia ele é dividido em dia e noite, ou manhã, tarde, noite, madrugada. Tudo isso nós vamos vendo aos poucos, tá bom? Um beijo e qualquer coisa a Pro está por aqui.